Querido, nós começamos uma série na semana passada, intitulada Castelo de Areia. E essa série, ela foi uma série para trazer um chamamento aos irmãos, a volta à palavra de Deus, porque nós estamos vivendo em dias em que as pessoas, elas estruturam suas vidas em tudo, menos na palavra de Deus. É mais ou menos assim, a pessoa entrega a vida para Jesus, e ela quer que Jesus venha e abençoe o seu estilo de vida. Então ela está vivendo do jeito dela, ela está criando o filho dela, naquilo que ela entendeu pela youtuber, que diz que é assim que tem que ser, que é muito bom, que vai dar certo, confia. Confia, tá? Que vai dar certo, que ela testou isso aí há 2000 anos, vem testando, e a palavra dela é muito mais séria e muito mais valiosa e testada do que as escrituras. Você está construindo seu casamento baseado naquela sexóloga que está ganhando dinheiro e que fala o que você gosta de ouvir, tem muita coisa legal ali, mas você está construindo seu casamento baseado naquilo, e você pode confiar, tá? Porque é muito mais valioso o que ela diz do que as escrituras dizem. O que acontece quando nós começamos a partir por esses pressupostos de que existem técnicas que podem substituir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é retrógrada, ela é uma palavra antiga, não serve mais para os nossos dias. Quando você começa a construir sua vida dentro desse entendimento, você está construindo a sua vida, por mais bela que seja, como um castelo de areia. E o objetivo dessa série nem é em si construir uma linha de raciocínio, porque nós estamos meditando sobre o sermão de Jesus, sobre o sermão do monte, e ele não é linear nesse sermão. Ele vai trazendo assuntos diversos, mas que servem para as nossas vidas, mas o objetivo principal é dizer para você o seguinte: se você conhecer as escrituras, se você conhecer a palavra de Deus, você pode encontrar um fundamento sólido para a tua vida, e sua vida não será um castelo de areia. Amém? Queridos, olha o que está escrito em Mateus 22, 29, é os textos que nós lemos semana passada. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Qual era o contexto aqui? Jesus estava cercado por pessoas que não queriam saber exatamente o que ele pensava para poder obedecer ou segui-lo. Aqui nós tínhamos os saduceus que não acreditavam na ressurreição, querendo saber de quem seria a esposa, porque um homem casou com uma mulher, esse homem morreu, pela lei, essa mulher, isso é uma história que eles estavam criando para interrogar Jesus, o marido morreu, pela lei, o irmão tinha que casar com a viúva, para dar linhagem ao irmão mais velho, e eles inventam uma história onde um homem casou com a mulher, e morreu então 7 irmãos, e todos haviam se casado com a mesma mulher. Então essa mulher morre também, e a pergunta era, lá na glória, lá no céu, na ressurreição, de quem é que essa mulher será esposa? Essa pergunta não tinha como objetivo conhecer um princípio de Jesus, essa pergunta não tinha como objetivo sanar uma questão interior daquele saduceu, essa pergunta tinha como objetivo ridicularizar Jesus. E Jesus responde dizendo: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. As escrituras que Jesus se referia até aquele momento era restrito aos profetas e ao Pentateuco, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando Jesus diz: olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem a vontade expressa de Deus nas escrituras, mas vocês também não conhecem o poder de Deus, ou seja, vocês não conhecem a vontade dele e vocês não experimentaram a ação dele. E Jesus, ele continua dizendo palavras como essa, por exemplo, em João capítulo 5, verso 39 e 40, ele diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Pare para pensar, o que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: eu quero te dar vida, você quer vida? Eu quero curar o teu casamento, você quer seu casamento curado? Eu quero te ensinar a criar os teus filhos para que você no futuro tenha prazer neles e não vergonha deles.
Você quer isso? E as pessoas todas dizendo, sim, nós queremos. Mas vocês querem isso sem ter que vir a mim. Porque quando vocês vêm a mim, o que vocês encontram é uma instrução. E nós não queremos encontrar em Jesus uma instrução. Nós queremos encontrar em Jesus uma solução que nós já planejamos. Ou seja, eu vejo que a vida tem que ser assim, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão, esse é o meu modo de pensar, e aí eu vou até Jesus e digo, Jesus, dá uma gotinha do seu líquido poderoso sobre os meus modos de pensar, e que minha vida vire um arco-íris baseado no meu modo. O que Jesus está dizendo é, examinai as Escrituras, ou seja, procurai conhecer a minha vontade. Mas vocês não querem conhecer a minha vontade. Ele está dizendo isso para eles. Não é para você. Amém? Amém? Porque eu tenho para vocês uma instrução e vocês não querem a minha instrução. E se vocês não querem a minha instrução, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então Jesus, ele começa um sermão maravilhoso, lá em Mateus 5, que é conhecido como o Sermão do Monte. E Jesus, ele traz uma série de princípios ali, que abrangem quase todas as áreas das nossas vidas. E no final do sermão, lá em Mateus 7, a partir do verso 24, ele diz o seguinte, você pode acompanhar comigo aí, Mateus 7, 24. Ele diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, todas as palavras que estão inclusas no Sermão do Monte, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, na semana passada, vai estar disponível para você no YouTube, a parte 1, você que não assistiu a parte 1. Nós já começamos a meditar sobre os princípios que estão inclusos no Sermão do Monte. Nós tiramos mais do que 30 sentenças do Sermão do Monte. E o que está escrito aqui, Jesus está dizendo, se você ouvir essas palavras e praticar, você vai ter uma casa construída sobre a rocha. Então é importante a gente meditar sobre estas palavras. E a primeira, quando a gente sai da semana passada, ele trazendo ali sobre nós sermos luz, sobre nós sermos sal, e aí ele entra no capítulo, terminando o capítulo 5, a partir do verso 21, o que Jesus começa a fazer é elevar o nível. E quando ele eleva o nível, ele está elevando o nível por quê? Porque a lei, ela nos dava informação, mas não nos dava condição de obedecer, ou seja, a lei dizia, não pisarás na grama. Quando a lei dizia, não pisarás na grama, não tem uma lei, não pisarás na grama, viu, irmão? Então você não vai para o inferno se pisar na grama, eu estou dando um exemplo. Não pisarás na grama. Aí dentro do homem que é rebelde, que tem uma natureza pecaminosa, quando ele ouvia a instrução, a lei, não pisarás na grama, o que acontecia dentro dele? Isso eu estou parafraseando Romanos 7. Ele ficava com vontade de pisar na grama, é que nem quando você fala para o teu filho. Sabe a criança, quando tem uma fase da criança, que o pai às vezes até usa isso como estratégia de forma errada, é dizendo assim, não come, hein? Não é para comer. A criança, eu vou comer sim. Por que isso acontece com a criança? Ó, não é para ir, não é para dar um abraço no papai, hein? Aí ele vai lá e abraça, porque a criança, ela é instigada pelo não. E por que ela é instigada pelo não? Porque dentro da criança existe uma natureza pecaminosa. É por isso, não é uma questão de comportamento, é uma questão de pecado. A criança, ela nasce em pecado. E todos nós vivemos em pecado, ou seja, a lei dizia, não pisarás na grama. E aí, suscitava dentro de nós um desejo intenso de pisar na grama. Agora, o que a graça fez de diferente do que a lei? A graça veio e pôs dentro de mim um desejo de obedecer a Deus. Me dando poder, a graça me empodera para mim conseguir viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então, quando Jesus eleva o nível, ele está dizendo, ele está mostrando, ele está dizendo, você não é capaz. A primeira coisa, quando Deus eleva o nível,
Ele quer que você entenda que você não é capaz. Quando Jesus encontra com aquele jovem rico chega e fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas bom? Só Deus é bom. E ele diz: queres ser perfeito? Depois de ter conversado com ele sobre a obediência da lei, Jesus diz: vende tudo, dá aos pobres e me segue. Por que Jesus está falando isso para aquele jovem rico? Jesus está elevando o nível. E quando Jesus eleva o nível, o que ele espera de nós é um sincero reconhecimento de que nós somos incapazes. O que aquele jovem rico deveria responder para Jesus? Senhor, eu não consigo. Mas se é isso que eu tenho que fazer, me ajuda. A graça nos capacita a fazer aquilo que somos incapazes de fazer naturalmente. Então, quando nós vemos um texto onde Jesus começa a elevar o nível, a primeira coisa que temos que entender: Jesus não está elevando o nível porque ele está tornando mais difícil as coisas para nós. Quando ele eleva o nível, ele está expressando a pureza da sua vontade, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: você pode, porque você é uma nova criatura, e a minha graça te basta para te capacitar a fazer tudo aquilo que eu peço de você. Então não tem nada nas Escrituras que seja impossível de fazer para quem nasceu de novo, porque tudo que ele pede, ele mesmo nos capacita para fazer. E quando nós começamos aqui no verso 21, nós começamos com a primeira sentença: insultar passou a ter peso de homicídio. Pastor, como assim? Eu vou ler para você, só escuta, verso 21 de Mateus 5, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão, será sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que elevação de nível que Jesus faz aqui. Jesus está dizendo: lá atrás o problema era matar. A partir de agora, não quero que você insulte e nem se ire contra uma pessoa sem motivo. Pare para pensar. Se nós usássemos essa primeira sentença como uma régua, ou como um nível para nivelar a nossa sociedade hoje, o quanto estamos insultando, e sabe qual é o problema? Quando nós insultamos alguém porque nós nos sentimos insultados e nós vemos nisso uma justificativa plausível para insultar. Não, é porque eu sou a vítima. Não, é porque eu que sou o oprimido, então eu tenho direito de insultar, eu tenho direito de mirar, eu tenho direito de olhar para uma pessoa e difamar ela. O que Jesus está dizendo é: ei, não. E o que ele está dizendo no final? É que se você ouvir as minhas palavras e praticar, você terá uma casa construída sobre a rocha. Quais palavras ele está dizendo? Essas, começando por essa. Nós devemos pacificar o nosso coração. A gente está muito bravinho. A gente está muito nervosinho. E Jesus está dizendo assim: ei, baixa a bola. Baixa a bola. Meça as suas palavras a respeito dos seus irmãos, das outras pessoas que convivem com você. Aprenda a refrear a tua língua. Aprenda a olhar para as pessoas e falar: ei, Deus não quer que eu use a minha boca para insultá-la. E se você fizer, tem humildade de se arrepender. E se você se arrepender, tem hombridade de manifestar o seu arrependimento através de um pedido de perdão. Está clara a primeira sentença? Vai ser leve hoje, irmãos. Palavras de Jesus, glória a Deus, Deus de amor, perfeito, que você gosta de ouvir. Amém? Segunda sentença. A falta de perdão é a certeza de processos espirituais paralisados. Jesus diz o seguinte: se você for levar a tua oferta no altar e você lembrar que alguém tem algo contra você, não coloca a oferta no gasofilácio, deixa do lado e vai resolver teu problema antes de trazer a oferta. O que eu aprendo aqui? Se Jesus está dizendo que o processo da oferta tem que ser interrompido caso haja falta de perdão, e nós estamos falando que para muitos é algo supérfluo trazer uma oferta,
É algo supérfluo poder honrar ao Senhor de alguma maneira. Ali ele estava falando de uma oferta, podia ser uma oferta de animais, trazendo ali um entendimento de remissão de pecados. Nós falamos de ofertas de louvor e adoração, quando nós ofertamos cantando, quando nós ofertamos ao Senhor com a nossa vida aqui nesse lugar, quando nós ofertamos financeiramente na casa do Senhor. Jesus está dizendo, para o processo, resolve o problema, e depois você volta e oferta. Eu vou parar um pouco de ofertar e adorar, porque eu não consigo perdoar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vai lá, resolve e faz. Ou seja, é um processo que você não pode interromper. Por que muita gente não perdoa? Porque muitas pessoas entendem o perdão dentro de um conceito humano. Não merece. Se eu perdoar, vai continuar sendo sem vergonha. Se eu perdoar essa pessoa, aí ela vai entender que ela está certa. E nós não perdoamos porque o outro merece. Nós não perdoamos para dar um presente a quem nos ofendeu. Nós perdoamos porque Jesus perdoou os nossos pecados. E quando Ele perdoou os nossos pecados, a dívida que tínhamos com Ele era impagável. E ainda assim, Ele nos perdoou. Então nós não temos nenhum argumento para não perdoar. Porque nós não perdoamos por conta do outro. Perdoamos por causa de Jesus. Ele me perdoou. Então não tenho como reter perdão. A parábola do credor incompassível. Um homem devia uma grande quantia ao seu senhor, história contada por Jesus. Então, aquele homem que devia uma grande quantidade foi chamado até seu senhor, que o cobrou. E ele pediu clemência e o Senhor o perdoou. E quando ele saiu, ele encontrou um conservo que devia um valor ínfimo, muito menor do que aquele que ele foi perdoado. E Jesus conta na sua parábola que aquele homem que tinha acabado de ser perdoado de uma grande quantia, não foi capaz de perdoar o outro que devia muito menos. E ele prendeu o seu conservo e o torturou até que pagasse. Jesus conta que quando o Senhor soube dessa história, o chamou e disse, eu lhe perdoei de uma dívida impagável, não deveria você fazer o mesmo? Por que você não fez o mesmo? Você agora tem que me pagar tudo. Olha o que Jesus está dizendo, que a falta de perdão trava os meus processos espirituais e me põe em rota de contato com o próprio Deus. Ou seja, um cristão que nasceu de novo, que quer ter sua casa construída sobre a rocha, e ter uma casa construída sobre a rocha quer dizer que, quando a tempestade vier, quando vier o vendaval, você vai ficar em pé, porque sua casa é firmada sobre algo sólido. E se você quer ter tua casa firmado sobre algo sólido, você precisa ouvir essas palavras e praticar. Ou seja, não pode mais ter argumento para ficar magoado e ferido. Ferir as pessoas é pecado. Ficar magoado também. Ou seja, não tem justificativo, irmão. Você como um cristão, você tem que pensar no que você fala para não magoar as pessoas, e se alguém te magoar, você tem que perdoar. Não é justo. Não é justo você ir para o céu, e nem eu. Mas ele assim mudou e nos salvou. Entende? Essa história de não é justo, normalmente a gente acha que não é justo algo que a gente tem que entrar com alguma coisa. Agora, entender que nós merecíamos o inferno e Jesus morreu, não, aí é justo, porque eu merecia. Você não merecia, ele morreu por você, amém? Terceira sentença, aprendido aqui com esses textos maravilhosos. Aprenda a fazer acordos. Nem sempre querer vencer trará uma vitória de fato. Olha aqui, queridos, olha o princípio. Aprenda a fazer acordos. O texto está dizendo, entre em acordo o mais rápido que você puder com seu inimigo, não antes que ele leve a tribunal. Como é que você pega esse princípio e traz para a vida? Às vezes a gente quer ter razão o tempo todo, e às vezes o mais inteligente é ceder. Às vezes o mais inteligente, quando você está no meio de uma discussão, é perder. Numa casa, quando alguém ganha a discussão, os dois perdem. Eu vou repetir, numa casa, quando um ganha a discussão, os dois perdem. Quando um tem o quebrantamento de desistir, fala, não, tá bom, vamos parar por aqui. Você abre espaço para reconquistar um ambiente de paz. Eu sou um homem de negócio, eu já aprendi ao longo do tempo que fazer um bom acordo é melhor do que um bom processo.
que você sentar, conversar, entender e abrir mão e ceder. Paulo, quando está confrontando a igreja, porque eles estão entrando em litígio, irmão levando irmão ao tribunal, Paulo diz o seguinte: ei, não é melhor sofrer o dano do que causar o dano? Mas nós vivemos uma vida inteira dizendo, eu estou certo. Eu nunca conheci ninguém que vive de cabeça em pé dizendo, eu estou certo, nunca está errado, nunca reconhece seus erros, sempre ia estar certo, sempre. Eu nunca vi uma pessoa dessa, próspera, feliz e tendo pessoas ao seu lado para construir projetos maravilhosos. Está sempre sozinho. Que sertão é esse que nunca consegue dar um passo a mais e conquistar uma coisa importante na vida? Todo lugar que trabalhou, todo lugar está errado. Todo lugar está errado. Todo lugar está errado. Mas você está certo e pobre. Entende? Entende que tem que haver um momento de inflexão na sua vida que você fala, peraí, como é possível? Aí a pessoa, em vez de entrar se puder baixar só um pouquinho o retorno, a pessoa, em vez de entrar num processo de arrependimento, ela entra num processo de vitimização. Se eu sempre sou certo, e eu estou vivendo uma péssima vida, Deus não é justo. Ninguém é justo. Não entre nesse processo. Jesus está dizendo, entre num acordo. Ele não está dizendo para o outro, entre você. O que entra no acordo? Peraí. O que entra? Vamos tentar achar pontos de convergência. Porque se você desfruta de um processo de arrependimento, o que passou, passou. Mas você está pronto, com bagagem nova, com ferramentas novas para o próximo passo. Pastor, de onde você tirou isso? Sermão do Monte. Quarta sentença. Ter a má intenção passou a ter peso de adultério. Jesus está dizendo o seguinte, veja o que foi dito, aquele que tiver relação com outra mulher que não é a sua, cometeu adultério. Agora porém vos digo, que aquele que olhar por uma mulher, com má intenção no seu coração, já cometeu adultério com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu explicar para você esse texto. Intenção não é atração. Atração pode ser instintiva. Intenção é quando você diz o seguinte, se eu tiver a oportunidade, já era. A hora que você pensou isso, não precisa acontecer nada, para Deus você já cometeu um adultério. Eu não estou dizendo aquela atração que você é exposto todo dia, que você tem que evitá-la. Nos filmes, nas séries que você assiste, tem que saber o que você assiste, tem que saber onde você se posiciona. Não é disso que eu estou falando. Ali você tem que parar, cortar, romper o pensamento na metade. Mas sabe aqueles pensamentos que você deixa fluir? Você olha para aquela mulher que não é tua, você olha para aquele marido que não é teu, e de repente você pensa assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade, eu não deixaria passar. Pensou isso, cometeu adultério. Você está sendo infiel com a sua esposa. Você está sendo infiel com o seu marido. Ou seja, você precisa não só controlar as suas ações, você precisa aprender e pedir ajuda de Deus para controlar as suas intenções. Pastor, mas isso é muito elevado. É elevado sim, mas nós somos empoderados pela graça de Deus. Se você ainda não nasceu de novo, se ainda você não fez de Jesus o Senhor da tua vida, você não será capaz de viver isso que Jesus está falando. Mas se você se render a Ele, Ele te leva nas asas da graça e você vive uma vida de santidade. Está entendendo, amados? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse que se você ouvir essas palavras e praticar, sua casa será construída sobre a rocha. Seu casamento será um casamento firmado na rocha. Suas emoções serão emoções firmadas sobre a rocha. Você deixará um legado para os teus filhos, um legado de lealdade, um legado de fidelidade. Vamos continuar. Para viver em santidade, temos que estar dispostos a renúncias radicais. Jesus disse, se sua mão te faz pecar, arranque-a fora. Se seus olhos te fazem pecar, fure os teus olhos. Se suas pernas te fazem pecar, arranque as suas pernas. É melhor entrar na glória, entrar na eternidade, faltando uma perna, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. O que Jesus está dizendo? Que não dá para flertar com o pecado. Tem um relacionamento que está te fazendo pecar.
Não tem como, não, eu vou ver o que eu faço. Não tem que ver o que faz, tem que ser radical. Tem um lugar que você está indo, que está te fazendo pecar, ei, você precisa ser radical e você não pode mais ir naquele lugar. Está assistindo uma série que tem 98% de conteúdo legal, mas 2% de pornografia explícita, está te fazendo mal, está te fazendo desejar outras mulheres, está te deixando aguçado para o dia seguinte, está corrompendo a tua visão. Não, dá para levar, é pouquinha cena. Não, o pouquinha cena não existe. Quem quer viver uma vida de santidade precisa aprender a ser radical. Ah, pastor, a Bíblia não diz que é pecado beber, e não diz mesmo. Mas se você bebe um pouquinho e você não tem limite e se embriaga, você tem que abandonar um pouquinho. Se você tem um limite, se você se controla, isso aqui não é um pecado para você, isso aqui não é um problema para você, é outra coisa. Mas tem gente que não pode passar nem na porta de um lugar, porque aquilo vai levar para 1, vai levar para 2, vai levar para 3, aquilo traz, tira inibição, aguça o estado sexual, e aí um pecado vira 10 pecados, porque você não quer ser radical. Tem coisa que não dá para você, chegou, acabou. Está claro para você? Porque a luta contra o pecado precisa ser uma luta radical. Cada um sabe o que tem te levado para o próximo passo de pecado. E você tem que ter maturidade de parar antes do fio do limite. O cristão hoje vive, por isso que as caixinhas dos pregadores na internet vivem cheias de: pastor, é pecado isso? Porque o crente quer viver assim: aonde é o limite para mim não morrer? Eu quero saber o limite que eu posso ficar com o que eu posso viver o máximo do pecado sem morrer. Embora nós deveríamos viver bem longe do limite. O pecado está lá, eu estou passando aqui. Tem um lugar ali, rapazes, tem um lugar ali que você vai que as mulheres estão olhando para você de forma diferente. Talvez você não tenha deixado claro que você é leal e fiel à sua esposa. Marca um dia, passa de mão dada perto desse monte de mulher com a sua esposa, dá um beijo na boca dela. Se elas não entenderam direito, volta outro dia lá com ela de novo. Até que elas entendam, você passa o recado que você não está no mercado. Você não está disponível. Já foi esgotado. Você é um item único e já foi esgotado. Amém? Ou seja, você precisa se manter distante do limite. A luta para a santidade é uma luta que se vence com radicalidade. Continuamos aqui, palavras de Jesus. Casamento é para a vida toda, com uma exceção clara, não muitas exceções. Vou repetir, casamento é para a vida toda. Jesus disse que, visto o que foi dito, Moisés lhe permitiu dar carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher e casar-se com outra mulher, se comete adultério com ela, expõe a outra adultério também. A não ser que seja por imoralidade sexual. Jesus põe uma exceção. Uma, que é a impureza e imoralidade sexual. A gente ignora o que Jesus falou e cria uma lista de exceções. Não. Não, pastor, mas meu marido bate em mim. Larga dele. Mas isso não quer dizer que você pode casar de novo. Facilmente assim. Não, mas minha vida estava ruim com ele. Então larga dele. Se você contar para mim que seu marido te agrediu, não só você vai largar dele, que nós vamos levar ele para a prisão. Entende? E se isso acontecer perto da gente ainda, nós aqui da igreja ainda dá um cacete nele ainda. Para ele aprender a não bater em mulher. Você está entendendo? É para você dar risada, mas é verdade, meu irmão. Não bate na sua mulher, não. Ou seja, existem até situações que podem que justificar um afastamento. Mas o que as pessoas fizeram hoje? Acabou o amor. Nós não somos compatíveis. Show. Se você vive pelo mundo, está construindo um castelo de areia, continue vivendo assim. Mas se você quer a sua casa construída sobre a rocha, Jesus diz, casamento é para a vida toda. Então se você está com um casamento complicado, procure ajuda, não procure divórcio. Pastor, mas eu já fiz. Eu me divorciei e não foi por um motivo de traição, nós não tínhamos esse entendimento. Se arrependa. Eu conto essa história aqui sempre, e graças a Deus o casal que passou por isso me permite fazer isso. O casal chegou na minha frente um dia, aqui, não nesse salão, né, mas nessa igreja, mas não nesse salão.
E chegou para mim e falou: pastor, essa é a minha nova esposa, essa é a bênção de Deus na minha vida, vim te apresentar ela. Falei: Deus, não posso perder essa oportunidade de ensinar. Eu falei assim: olha, me desculpa, na frente dela, né? Ela não é a bênção de Deus para sua vida, não. Como assim? Não, ela é a misericórdia de Deus, porque Deus não planejou isso para você. Aí eu vi um silêncio, né? O cara tinha que me apresentar a nova esposa, né, meu? Falei: ixi, eu acho que eu quebrei o clima, né? Mas eu estava salvando o novo casamento dele. Porque eu disse o seguinte: se você entender que é a misericórdia de Deus, se você se arrepender, se você saber que Deus não se agradou daquilo como aconteceu, se você se arrepender e dizer: Senhor, eu não tinha esse entendimento na época, então eu vou me arrepender, eu vou entender que não era isso, eu e minha esposa vamos nos arrepender junto, ainda existe chance para você viver a bênção de Deus. Mas se você ficar dizendo que ela é a bênção de Deus, amanhã vai aparecer outra bênção. É por isso que a estatística de quem já passou pelo primeiro divórcio é muito grande para passar pelo segundo, pelo terceiro, porque ele encontrou um caminho fácil para resolver os problemas, mas não é o que Deus planejou para a tua vida. Deus tem um vinho novo para o teu casamento, Deus tem uma nova alegria para o teu casamento, Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar a alegria na tua casa. Existem princípios cristãos que podem salvar o teu casamento e te fazer viver uma vida com a tua família que você nunca viveu. Existem casais que estão vivendo uma tristeza na área sexual, na área de amizade, porque nunca foram instruídos, nunca aprenderam, nunca foram confrontados. Mas se você abrir o teu coração, se você aceitar a palavra de Deus, Ele pode entrar e transformar o seu casamento, que é em trevas, em luz. Ele pode transformar a tempestade do teu casamento em um mar tranquilo, se você decidir obedecer os princípios da palavra de Deus. Está comigo, amados? Fica bravo comigo não, é Jesus que falou. A palavra do cristão precisa ser sim, sim e não, não. Não havendo a necessidade de um juramento para dar garantia. Lógico que hoje nós vivemos no tempo do contrato, então é importante assinar. Mas você, cristão, não deveria precisar de um contrato para cumprir tua palavra. A Bíblia diz que a palavra do cristão precisa ser sim, sim e não, não. Qualquer coisa que passa disso é procedência maligna. O que quer dizer isso? Quando um cristão falasse sim, não deveria haver dúvida. Ele falou sim, está falado. Ele vai fazer. Ele se comprometeu, está ok. Se ele disser não, ele disse não, está dito não. Agora, quando um cristão diz sim, e você não sabe se o sim dele é sim de verdade, aquela atitude procedeu do diabo, e você, como cristão, emprestou a sua boca para Satanás. Ou seja, a sua palavra é sim, é sim. Eu falei que ia, falou, então eu vou. Mas você vai ter prejuízo. Eu falei, minha esposa me conhece, até ela fala: amor, cuidado. Ela fica assim: não fala, não fala, não fala. Porque ela sabe que se eu falar, eu vou ter que cumprir. Porque foi a palavra de Deus que me disse que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, e não, não. Passando disso é procedência maligna. Jesus está dizendo assim: ei, viste o que foi dito, que devereis jurar por Deus. Ele diz: não precisa mais jurar nem por Deus, nem por céu, nem pela terra, nem pelo cabelo, nem pela tua própria vida. Você não precisa mais disso. Você agora é um novo nascido, você tem uma nova natureza. O seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Começando por dentro da tua casa. Porque se você cria o teu filho dizendo não vai, e ele vai, e você não mudou o seu sim, não faz, ele faz, você muda o seu sim, não para sim, não quero que você faça isso, ele faz, você muda o seu não para sim, você está criando o teu filho com uma atitude que provém do maligno. Então, se você não tem condições de bancar teu não, não fale. Se você não tem condições de manter a tua palavra, não diga. Mas você disse, vá até o fim, porque Deus requer isso de você, porque Ele te deu condições para viver assim. Amém, amados? Vocês estão muito quietos, vocês estão bravos? Ainda bem. Deixa eu ver se eu escolho uma aqui para terminar mais leve, peraí. Só mais duas. E a última vai ser mais leve. Acho que nem tanto. Não devemos nos vingar, pois temos a certeza de que Deus cuida de nós. Gente, não tem coisa mais gostosa que isso. Alguém fazer um mal pra gente, alguém nos prejudicou e você fala assim: você acabou de comprar uma briga com Deus, não comigo.
fique tranquilo, eu perdoo você, mas não é aquela, sabe, não é aquele crente vingativo, você está lascado, Deus vai te pegar. Aconteceu uma situação com o meu irmão em Tatuí uma vez. Um cliente teve meu irmão, nós fizemos um carro, nós éramos ainda dono da oficina juntos em Tatuí. Restauramos um carro antigo, o carro ficou a coisa mais linda. Quando o cara viu o carro, o cara tinha um problema com o pai. O pai tinha deixado aquele carro de herança e o relacionamento dele com o pai era péssimo. Quando ele viu o carro arrumado, ele deu uma crise e chutou o carro inteirinho, deu um murro no carro inteirinho que a gente tinha restaurado. Pegou a chave, foi embora e não pagou. Meu irmão falou, cara, eu não vou arrumar encrenca com você não. Você arrumou encrenca com Deus, porque agora você está perdoado da dívida. Ele foi embora. Passado algum tempo, né, e ele contou essa história para algumas pessoas, passado um tempo esse cara, que tinha plena certeza, não tem nada a ver com o carro dele, mas esse cara acabou morrendo, cometeu suicídio na rodovia ali, aqui na SP-127. E a pessoa que tinha ouvido veio falar, cara, você viu o que Deus fez, porque você falou? Meu irmão falou, não coloca minhas palavras nisso não, cara. Não, você falou que ele arrumou encrenca com Deus, ele não teve que arrancar ele do asfalto, porque ele morreu. O irmão falou assim, não tem nada a ver isso comigo. Então não é desenvolver esse tipo de sentimento. Agora está lascado, Senhor, quero ver a vida dele ir para o buraco. Eu não vou fazer nada, mas o Senhor pode. Né? Aí começa a cantar sabor de mel, que é a vingança do cristão. Né? Me viu passar pela prova e não me ajudou? Você não sabe o que você fez. Não é desenvolver esse coração vingativo, é saber o seguinte, Senhor, o Senhor tem poder para julgar todas as situações. Eu sou, num julgamento entre eu e alguém, eu sou parcial. Você concorda com isso, comigo? Se você fosse julgar um caso, onde você está envolvido, você não seria apto para julgar? Você concorda comigo? Que você é parcial nessa situação? Confiar no Senhor é dizer assim, Senhor, eu não posso julgar essa situação. Eu tenho plena convicção que eu fui prejudicado por essa pessoa. Mas eu ponho a situação diante do Senhor. E se eu estiver errado, eu quero muito poder corrigir o meu erro. Mas se essa pessoa me prejudicou, Senhor, trate o Senhor com ela, porque eu não tenho mais nada a ver com isso, porque eu acabei de perdoá-la. Você vive livre. E você não vive com sentimento de injustiça, porque Deus é justo. E nem todos os males que os homens fizerem na terra, eles vão colher na terra não, amado. Quem faz aqui, paga aqui. Às vezes não. Às vezes tem muita gente que vai viver uma vida muito boa e quando morrer, vai estar no inferno. Porque não tem Jesus como seu Senhor. Ou seja, nem tudo que você faz aqui, você paga aqui. Tem muita coisa que você faz aqui que você vai pagar pela eternidade. Uau. Você viu, né? Você viu, é um sinal, Sinal. Ou seja, você precisa confiar no Senhor. E por último, nem vou falar todos que eu ia falar hoje. Amar é uma atitude que precisa alcançar a todos que estiverem próximos a nós. Mesmo que seja quem nos odeia. Eu vou terminar aqui, eu tinha mais sentenças, mas nós vamos para a semana que vem, se não der para terminar a semana que vem, a gente faz a parte 4. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu tenho ensinado, tem muita gente nova aqui que não pegou esse ensinamento. Existe uma grande diferença entre amar e gostar. Gostar tem a ver com preferência, gostar tem a ver com afinidade, gostar tem a ver com você ser compatível, mesmos pensamentos, mesmas ideias. Gostar, você não precisa gostar de todo mundo. Tem gente que até é ingostável, de tão chato que é, não é verdade? Mas você tem que amar. Pastor, o que é a diferença de gostar e amar? Gostar tem a ver com sentimento. Amar é uma decisão e uma atitude. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber. O que é amar? Amar é ter uma atitude que alcança todos aqueles que estão próximos a nós. Quando Jesus foi perguntado sobre os grandes mandamentos, Jesus diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. De repente, eles querendo indagar Jesus, eles perguntam, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola, havia um homem que estava vindo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi pego pelos ladrões, pelos salteadores, que o bateram e o deixaram quase morto. Passaram religiosos perto dele, passaram homens da lei, mas de repente passou um samaritano, e esse samaritano foi lá, colocou óleo sobre as feridas, colocou vinho sobre as feridas, o levantou e o colocou numa hospedaria. O que Jesus estava dizendo? Quem amou ele? Quem estava próximo e não perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa.
Amar é uma atitude que precisa alcançar, inclusive, aquele que nos odeia. Ou seja, não tem como virar as costas, não tem como dizer, uma hora vai precisar de mim, viu? O cristão diz, se precisar de mim, eu vou estar aqui para servir. Não vou me expor, não vou forçar relacionamento, não vou tentar lidar com gente que é destrutiva, gente que é tóxica, eu não vou expor a minha saúde mental a esse tipo de relacionamento, porque eu não preciso, mas se esse tóxico, essa pessoa problemática precisar de ajuda, eu vou ser o primeiro a estender as mãos. Entende? Isso é amor. Eu não quero te expor a relacionamentos de uma forma tola, eu quero dizer para você que Deus tem que olhar para você e encontrar em você um caráter compatível com o dele ao ponto de dizer assim, não merece, mas mesmo assim eu estou aqui disponível para fazer algo. Você entende isso? Por que esse monte de sentença é importante? Porque se você ouvir as palavras e praticar as palavras, você será como uma casa construída sobre a rocha, cujas tempestades vêm, mas você não irá cair.